Bem-vindos ao canal Enciclomundo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. A China é um país com uma história rica e complexa, que remonta milhares de anos. Desde a antiguidade até os tempos modernos, a China experimentou muitas transformações políticas, sociais e culturais que moldaram sua história. Neste vídeo, vamos explorar a história da China de uma perspectiva histórica e enciclopédica. A história da China antiga remonta a mais de 4.000 anos, quando a região era governada por pequenos reinos e tribos. Acredita-se que a dinastia Xia tenha sido a primeira dinastia da China, embora haja poucos registros concretos sobre ela. A dinastia Song sucedeu a Xia, e é amplamente considerada a primeira dinastia documentada da China. Durante o período da dinastia Song, que durou cerca de 600 anos, a escrita chinesa começou a se desenvolver e se tornou mais sofisticada. A dinastia Zhou sucedeu a dinastia Song, e foi uma das dinastias mais longas da história da China. Durante esse período, a filosofia chinesa começou a se desenvolver e se tornar mais complexa. Dois dos sistemas filosóficos mais importantes a surgir durante esse período foram o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo enfatizava a importância do dever cívico e do respeito pelos mais velhos, enquanto o taoísmo enfatizava a importância do equilíbrio e da harmonia com a natureza. Durante a dinastia Zhou, a produção de seda também se tornou uma indústria importante na China. A seda era produzida por meio de um processo trabalhoso e meticuloso, que envolvia a criação de casulos de bicho da seda, a colheita dos casulos e a tecelagem dos fios de seda em tecidos finos e elegantes. A produção de seda se tornou uma indústria importante na economia chinesa e ajudou a estabelecer a China como uma potência comercial na região. Além disso, durante o período antigo da história da China, muitas outras invenções importantes foram feitas. A invenção do papel e da pólvora são duas delas. O papel foi inventado durante a dinastia Han, cerca de 100 anos antes de Cristo, e a pólvora foi desenvolvida durante a dinastia Tang, cerca de 600 anos depois. Ambas as invenções tiveram um impacto profundo na história chinesa e no desenvolvimento da ciência e tecnologia em todo o mundo. Em resumo, o período antigo da história da China foi uma época de importantes avanços em ciência, tecnologia, filosofia e cultura. As dinastias Xia, Song e Zhou governaram a China durante esse período, estabelecendo as bases para sua rica e fascinante história. A produção de seda, a escrita chinesa, o confucionismo e o taoísmo são algumas das muitas realizações notáveis desse período, que deixaram um legado duradouro na história e cultura chinesas. A unificação da China sob a dinastia Qin representou um marco significativo na história do país, uma vez que estabeleceu a base para o futuro desenvolvimento político, econômico e cultural da China. A unificação foi possível graças à política centralizadora do imperador Qin Shi Huang, que uniu diversos estados feudais em uma única nação. Durante a dinastia Qin, a China viu importantes avanços em infraestrutura, incluindo a construção de estradas, canais e a famosa Grande Muralha da China, que foi construída para proteger o país de invasões estrangeiras. A dinastia também implementou um sistema legal uniforme, moedas e medidas padronizadas, e criou um sistema de escrita padronizado para todo o país. Após a queda da dinastia Qin, a China passou por um período de fragmentação e lutas pelo poder. A dinastia Han emergiu como a nova potência dominante, estabelecendo um governo forte e centralizado. Durante este período, a China se tornou um importante centro de comércio e cultura, estabelecendo rotas comerciais com a Ásia Central e o Oriente Médio. A dinastia Han também viu importantes avanços em ciência, tecnologia e artes. Os chineses inventaram a bússola, a pólvora e a impressão, que revolucionaram a tecnologia e o comércio na época. A poesia, a pintura e a cerâmica também floresceram durante a dinastia. Em resumo, a unificação da China sob a dinastia Qin e a subsequente ascensão da dinastia Han foram um período importante na história da China.
Esses eventos estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro do país, incluindo a sua cultura, tecnologia e economia. Durante o período da dinastia Tang, 618-907, a China atingiu um auge cultural e econômico. A dinastia Tang promoveu a educação e as artes, construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio e a comunicação e estabeleceu relações comerciais com países vizinhos, como o Japão e a Coreia. A capital, Chang'an, atual Xi'an, tornou-se uma das maiores e mais prósperas cidades do mundo, com uma população estimada de mais de 1 milhão de habitantes. Durante a dinastia Song, 960-1279, a China experimentou um renascimento cultural e tecnológico. Grandes avanços foram feitos na ciência, medicina e tecnologia, incluindo a invenção da bússola magnética, do papel moeda e dos primeiros blocos de impressão. A cidade de Hangzhou tornou-se um importante centro comercial e cultural, conhecida por sua produção de seda, porcelana e chá. No entanto, em 1279, a dinastia mongol liderada por Genghis Khan conquistou a China e estabeleceu a dinastia Yuan. Embora os governantes mongóis tenham estabelecido uma administração eficaz e promovido o comércio internacional, a população chinesa sentiu-se alienada dos seus governantes estrangeiros. Isso, juntamente com a fome e a epidemia, levou a várias rebeliões populares, incluindo a rebelião liderada pelo famoso líder chinês Zhu Yuanzhang, que fundou a dinastia Ming em 1368. A dinastia Ming, 1368 a 1644, foi um período de grande prosperidade e estabilidade. Os governantes da dinastia Ming promoveram o comércio, a agricultura e a construção de obras públicas, incluindo a Grande Muralha da China e o Templo do Céu. A dinastia Ming também foi um período de grande produção literária e artística, com obras-primas, como A Viagem ao Oeste e A Porcelana Azul e Branca. No final do século XVI, a dinastia Ming enfrentou desafios internos e externos, incluindo rebeliões e invasões estrangeiras. Em 1644, a dinastia Ming foi derrubada pelos Manchus, que estabeleceram a dinastia Qing. Sob a dinastia Qing, a China continuou a ser uma grande potência econômica e cultural, mas também enfrentou conflitos internos e pressão externa, especialmente no século XIX, quando foi afetada pelas guerras do ópio e a expansão imperialista das potências ocidentais. Durante o período do Império Qing, a China experimentou uma série de mudanças significativas, que afetaram tanto a sociedade quanto a economia e a política. O período foi caracterizado pela expansão territorial, modernização e um renascimento cultural. Uma das mudanças mais significativas foi a expansão territorial. Durante este período, a China expandiu suas fronteiras para incluir a Mongólia, Tibete e Taiwan. Essa expansão territorial foi possível graças à modernização do exército chinês, que se tornou mais avançado em termos de tecnologia e organização. Além da expansão territorial, a China também experimentou um renascimento cultural durante o Império Qing. A arte e a literatura floresceram, e muitos artistas e escritores se tornaram famosos em todo o país. Um exemplo é o romance clássico Sonhos da Câmara Vermelha, que é considerado uma das maiores obras da literatura chinesa. O Império Qing também viu muitos avanços científicos e tecnológicos. A dinastia incentivou a pesquisa científica, levando a muitas invenções importantes, como a porcelana, a bússola, a pólvora e a impressão em bloco. Essas invenções revolucionaram a vida cotidiana na China e influenciaram o mundo ocidental. No entanto, o Império Qing também enfrentou muitos conflitos internos. A rebelião Taiping, por exemplo, foi um grande conflito que ocorreu na China durante o período. Foi liderado por Hong Xiuquan, que alegou ser o irmão mais novo de Jesus Cristo e proclamou a criação de um reino celestial na Terra. O conflito durou de 1850 a 1864 e resultou na morte de milhões de pessoas. Outro conflito importante foi a revolta dos Boxers, que ocorreu no final do século XIX.
foi liderada por um grupo conhecido como a Sociedade do Punho Justo e Harmonioso, que se opôs à influência ocidental na China. A revolta foi violentamente reprimida pelas potências ocidentais, que invadiram Pequim em 1900. Apesar das mudanças significativas que ocorreram durante o Império Qing, a dinastia acabou sendo derrubada em 1911, levando à formação da República da China. No entanto, muitos dos avanços culturais, científicos e tecnológicos alcançados durante o Império Qing continuaram a influenciar a China e o mundo no século XX e além. Após a derrubada da dinastia Qing em 1911, a República da China foi estabelecida sob o governo do presidente Sun Yat-sen. No entanto, a República enfrentou muitos desafios internos e externos, incluindo conflitos entre senhores da guerra regionais, a invasão japonesa e a ocupação de partes do país durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China lutou como parte dos aliados contra o Japão. Embora tenham enfrentado muitas dificuldades, as forças chinesas resistiram bravamente e, finalmente, contribuíram para a vitória dos aliados. No entanto, após o fim da guerra, o conflito interno na China se intensificou. As forças comunistas lideradas por Mao Zedong lutaram contra o governo da República da China, liderado pelo general Chiang Kai-shek. Em 1949, os comunistas finalmente venceram a Guerra Civil Chinesa e estabeleceram a República Popular da China, com Mao Zedong como presidente. A vitória dos comunistas levou a muitas mudanças na China. O país foi transformado em uma economia socialista com a nacionalização de indústrias e empresas. O Partido Comunista Chinês também estabeleceu o controle sobre a mídia e a educação, promovendo a ideologia comunista e censurando ideias consideradas contrárias ao partido. No entanto, a revolução cultural liderada por Mao Zedong na década de 1960 causou grande sofrimento e turbulência na China, levando a prisões em massa, execuções e destruição de patrimônio cultural. Após a morte de Mao Zedong em 1976, a China começou a passar por mudanças significativas sob a liderança de Deng Xiaoping, que abriu a economia do país para o mercado global e implementou reformas políticas. Hoje, a República Popular da China é uma superpotência global com uma economia em rápido crescimento e uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas. A China é governada pelo Partido Comunista Chinês e é uma das maiores economias do mundo, com uma presença significativa em questões internacionais. Deng Xiaoping, a China iniciou um período de reformas econômicas e abertura ao mundo exterior, que transformou a economia chinesa em uma das maiores do mundo. Essas reformas incluíram a descentralização do poder econômico do governo central e a criação de zonas econômicas especiais para atrair investimentos estrangeiros. Nas décadas seguintes, a China se tornou uma das principais potências econômicas do mundo, impulsionada pelo seu grande mercado interno, mão de obra barata e investimentos em infraestrutura. A crescente prosperidade econômica também permitiu ao país ampliar sua influência global e se tornar um ator importante em assuntos internacionais. No entanto, a modernização da China também trouxe desafios, incluindo problemas ambientais, desigualdade social, corrupção e restrições à liberdade de expressão e direitos humanos. Além disso, a ascensão da China, como uma potência econômica e militar, tem gerado tensões com outros países, como os Estados Unidos, em questões como comércio e segurança internacional. Atualmente, sob o governo do presidente Xi Jinping, a China tem buscado consolidar seu poder e ampliar sua influência global, com políticas como a iniciativa Belt and Road, que visa expandir as conexões comerciais e infraestruturais da China com outros países, e a crescente presença militar no Mar do Sul da China. O país também enfrenta desafios internos, como a desaceleração do crescimento econômico, o envelhecimento da população e a necessidade de lidar com questões ambientais e sociais. A história da China é longa e rica, e a civilização chinesa fez inúmeras contribuições para a cultura, ciência e tecnologia.
A China passou por muitas dinastias e governos ao longo dos séculos, enfrentando conflitos internos, invasões estrangeiras e grandes mudanças políticas e econômicas. No entanto, o país sempre manteve sua rica cultura e patrimônio. Hoje, a China é uma potência mundial em termos de economia, tecnologia e influência global, continuando a moldar o mundo ao seu redor. Obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima!